O sertão sempre foi terra de silêncio duro, de poeira que sobe sem pedir licença e de histórias que se espalham mais rápido que a própria ventania. Mas naquele mês de calor desumano, nem o vento ousava tocar a região. Parecia que até ele temia o que estava por acontecer. Porque onde passa a injustiça, o sertão escurece. E onde o sertão escurece, sempre nasce alguém para puxar o pavio de uma chama perigosa. Foi exatamente isso que começou quando o Coronel Frota, um homem de sorriso falso e ambição cortante, resolveu que podia mais que todos, que podia tudo, que sua palavra valia mais que a vida alheia. Tudo começou com uma mentira. Uma só. Mas mentira de coronel não é igual à mentira de um homem comum. A dele vinha acompanhada de selo, de assinatura, de jagunço armado e de promessa de sangue. Frota inventou que um pequeno fazendeiro da região, Justo Ferreira, tinha roubado gado de suas terras. Todos sabiam que era falso. Justo mal tinha terra para plantar feijão, quanto mais para esconder cabeça de boi alheio. Mas Coronel, quando quer um motivo, inventa. E quando inventa, faz do sertão palco de tragédia. Justo foi preso na frente da esposa e das duas filhas pequenas. Arrastado pelo terreiro com o sol rachando e o povo em volta sem coragem de levantar o olhar. Não houve explicação, pergunta ou defesa. Apenas o coronel dizendo que a lei era sua e quem discordasse poderia cavar o próprio buraco. E enquanto levavam o pobre homem, a mulher dele gritava que tudo era mentira, que o coronel tinha ódio antigo, que aquilo era vingança. Ninguém ousou confirmar, mas todos sabiam que era verdade. Só que a história não para aí. O pior veio depois. Dias mais tarde, a mulher de Justo foi encontrada caída perto da estrada, com hematomas pelo corpo e um bilhete preso ao vestido. Não era bilhete, era ameaça. E ninguém com coragem de dizer o nome de quem a tinha deixado daquele jeito, porque no sertão as palavras podem matar tanto quanto bala. Mas todos sabiam. Aquilo era dedo do coronel Frota ou de alguém que trabalhava para ele. A notícia correu veloz, batendo porta por porta, boca por boca, chegando até onde não devia, no ouvido de um grupo de homens já cansados de aceitar calados a crueldade dos grandes. Um deles, o mais velho, Chicão do Araripe, murmurou algo que ninguém esperava ouvir. Se Lampião fosse vivo, esse coronel já estava pagando o que deve. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sólido. Porque naquele sertão, o nome Lampião ainda tinha peso de tempestade. Era lembrado com medo por uns, com respeito por outros, e com uma mistura perigosa de saudade e admiração por muitos. Mas naquela noite, o nome deixou de ser história antiga. Virou semente. Um dos mais jovens do grupo, Tonho da Serra, levantou a cabeça. E quem disse que a gente precisa de Lampião, vivo para fazer justiça? A frase caiu como pólvora acesa. Ninguém respondeu de imediato, mas ninguém negou. Eram homens que tinham perdido irmãos, primos, pais para a ganância dos coronéis. Eram homens que carregavam no peito as marcas do silêncio forçado. E agora, um deles tinha dito que ninguém tinha coragem de dizer. Foi assim que começou. Não por heroísmo, não por glória, mas por necessidade. Na primeira noite, eram apenas 3, Tonho, Chicão e Zé Miúdo. 3 homens comuns, sem prática, sem armas fortes, sem munição sobrando, mas com algo que coronel nenhum possuía, ódio legítimo, motivo profundo. Eles não queriam virar cangaceiros, mas também não queriam continuar sendo carne para jagunço brincar de Deus. Agiam no escuro, observando cada movimento dos homens do coronel. E foi observando que descobriram a primeira pista. Frota estava desviando gado da própria fazenda para vender ilegalmente do outro lado do estado, usando a mentira contra Justo como cortina de fumaça. Quanto mais descobriam, mais entendiam que aquele homem tinha nas mãos uma rede inteira de corrupção e medo que se espalhava por quilômetros. Os 3 homens viram ali a chance. Mas para derrubar um coronel era preciso crescer, se mostrar, ganhar força. Foi quando Tonho disse a frase que mudou o rumo da história. Se o coronel pensa que manda no sertão, vamos fazer ele lembrar dos tempos em que Lampião reinava. Vamos agir como o bando dele, não para roubar, para fazer justiça. Chicão pensou em recusar.
A ideia era grande demais, perigosa demais, ousada demais. Mas o sertão já tinha se calado por décadas. Uma hora o silêncio vira grito. Naquela noite, eles juraram não mais abaixar a cabeça. Juraram que fariam o coronel pagar cada vida destruída. Juraram que seriam, dali para frente, o eco de Lampião, não o de matar por matar, mas o de corrigir o que o coronelado por insistia em estragar. E o povo começou a notar. Primeiro, foi um grupo de jagunços que desapareceu misteriosamente durante uma ronda. Depois, o curral onde o coronel escondia o gado ilegal foi incendiado numa madrugada silenciosa, com uma marca deixada na porta, um lenço de couro perfurado com 3 furos em formato de estrela, lembrança direta do estilo dos cangaceiros antigos. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Tem bando novo correndo por aí. Dizem que é inspirado em Lampião. Dizem que é justiça. O coronel ouviu e riu. Riu alto. Riu debochado. Imitadores, disse ele. Cabras sem eira nem beira, achando que podem brincar de cangaceiro. Mas sua risada durou pouco. No dia seguinte, sua carruagem foi encontrada no meio da estrada, com as rodas arrancadas e um bilhete preso ao assento. Quem mente paga. Quem destrói família paga dobrado. A partir daquele dia, o coronel não riu mais. O sertão virou campo de caça. Os jagunços aumentaram em número, as rondas ficaram mais frequentes e o coronel começou a perder aliados. Ninguém queria morrer por causa de mentira alheia. Era arriscado demais, e a coragem dos homens do bando recém-nascido inspirava o povo. Cada ação deles era contada como se fosse feito lendário, e quanto mais o povo contava, maior o bando parecia ser. Mas o ponto de virada, o verdadeiro estalo, aconteceu numa noite em que o coronel, irritado, nervoso, mandou incendiar a casa de um morador que ousou dizer em voz alta que acreditava na inocência de Justo. A casa virou cinza em minutos. Mas o que o coronel não sabia era que Justo tinha um sobrinho escondido nos arredores. O sobrinho viu tudo e correu para avisar Tônio e os outros. Ao amanhecer, o bando já não tinha 3 homens. Tinha 9, e naquela altura, quem comandava não era mais Tônio sozinho. Era um sentimento coletivo. Era a certeza de que, se não lutassem agora, nunca mais teriam chance. Era a certeza de que Lampião não morria enquanto houvesse injustiça para vingar. Os homens começaram a treinar juntos, a dividir armas, a planejar. Tinham método, tinham foco. Não eram bandidos. Eram força devolvida ao povo. O clima se inflamava. O coronel começava a perder não só território, mas o respeito que mantinha pela força. E quando um coronel perde respeito, perde tudo. Ele sabia disso. E foi por saber que decidiu cometer o pior erro de sua vida. Capturar uma das filhas de Justo, a mais velha, como forma de pressão para que os homens que o desafiavam aparecessem. Tônio quase destruiu a casa onde recebeu a notícia. Chicão largou tudo. Zé Miúdo chorou como criança. Eles sabiam. Aquilo não podia ficar assim. Aquilo era o limite. Não era mais questão de justiça. Era questão de humanidade. E foi naquele instante que o bando deixou de ser reação e virou tempestade. O ataque aconteceu à meia-noite. Silencioso, preciso, rápido. Os cangaceiros improvisados entraram pela parte dos fundos da fazenda do coronel, onde os jagunços menos atentos ficavam. Derrubaram 2, depois 3, depois 5. E quando chegaram à sala principal, encontraram a jovem amarrada, machucada, mas viva. Tônio a soltou enquanto Chicão segurava a entrada. E ali, pela primeira vez, o coronel Frota sentiu medo verdadeiro. Ele tentou fugir. Tentou se esconder no quarto. Mas o sertão tem memória longa, e aquela noite era noite de cobrança. Tônio segurou o coronel pela gola e disse apenas: "Foi você quem começou." E assim terminou o reinado de Frota. Quando amanheceu, o povo encontrou o coronel vivo, mas exposto, sentado no meio da praça, sem jagunços, sem armas, sem prestígio. Não teve corte, tiro ou morte. Apenas a vergonha que pesa mais que qualquer bala. E um bilhete preso ao peito. Quem destrói vidas perde a própria coroa.
O povo entendeu a mensagem. O sertão respirou. E o bando desapareceu tão rápido quanto surgiu. Mas o legado ficou. Diziam que, em noites de lua cheia, ainda era possível ver marcas pegadas na areia. Pegadas firmes, alinhadas, que lembravam as antigas trilhas dos cangaceiros. Pegadas de homens que não pediram para ser heróis, mas que fizeram o que precisou ser feito. E até hoje, quando o povo conta essa história, alguém sempre diz baixinho: Lampião morreu, mas a justiça dele não.